Step by Step Markets, dito de outra forma, os mercados financeiros passo a passo. O meu nome é Luís Correia Tavares e virei aqui várias vezes partilhar com vocês alguns aspectos que considero não só importantes, como até diria eu, imprescindíveis para conhecer, compreender e interpretar este maravilhoso, embora complexo, mundo dos mercados financeiros. Falando um pouco de mim, entrei de maneira informal, embora de forma consciente, neste mundo em 1997. Mas, na verdade, foi na década de 80 que me iniciei, ainda que de forma inconsciente. Bem, porque digo isto? Inconsciente? Sim, isso mesmo. Existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento inconsciente, que é quando fazemos algo que vem da força motivadora do comportamento, ou seja, como uma primeira fase das nossas vidas, andar, falar, mas posteriormente a isso adquirimos conhecimento consciente, porque aprendemos, evoluímos. Esse conhecimento torna-se um dado adquirido, porque se antes falávamos apenas conhecimento inconsciente, agora sabemos inclusivamente como se escrevem essas palavras, como se corrigem, como se dizem na sua verdadeira essência. Portanto, conhecimento consciente. Quando era muito jovem e não existia o euro, como residi grande parte da minha vida perto de zonas fronteiriças, sem querer eu já realizava o Forex, ou seja, o conhecido câmbio, aquilo que todos vós já ouviram falar. Para entrar em Espanha ou na França, trocava escudos por pesetas, depois pesetas por francos, e ao regressar de viagem, voltar a converter os francos em pesetas e as pesetas em escudos. Então, de forma inconsciente, eu realizava Forex. Por vezes ganhava nesse câmbio, mas não era esse o objetivo, e outras vezes também não ganhava. Mas como naquele então havia sempre uns senhores debaixo de um toldo, ou eram os proprietários do café perto da fronteira, mesmo junto àquela zona fronteiriça, que realizavam esse câmbio, pois era mais um modo de vida e de negócio dos mesmos. E como nunca havia só um, era normal pedir a cotação a um e depois a outro. Naquele então, o meu interesse naquela troca de moeda era apenas e só para ter divisas do país que eu frequentava e ter a possibilidade de comprar ou consumir dentro do país que visitava. E como é óbvio, trazia algumas coisas, alguns regalos, souvenirs para Portugal. Com o aparecimento do euro, tudo isto mudou, e com exceção de quando vou à Polónia, Dinamarca ou Suíça até Suécia, países que frequento regularmente, pelo menos uma vez por ano, não mais precisei de realizar Forex fisicamente, mas sim usando a via digital, e agora de forma consciente, porque o faço, sim, com o intuito de obter mais-valias, aproveitando-me da sua flutuação de um par de moedas, quando esta oscila contra aquilo que os meus modelos macro me dizem ser o sentido correto ou o modelo mais comum, ou mais usado por mim, de negociação para Forex, que consiste na cobertura e um dia explicarei com mais detalhe, ao longo de diversos vídeos que colocarei aqui no meu canal, o que é isto de usar o Forex para efeitos de cobertura ou, inclusivamente, aproveitando conceitos macro. Bem, mas resumindo, foi em 1997 que me iniciei informalmente no mundo dos mercados, tendo começado a comprar as minhas primeiras ações. E, na verdade, até ao ano 2000, foi ganhar dinheiro sem saber ler nem escrever. Ou seja, tudo era maravilhoso, tudo subia. Se perguntasse à minha avó qual a sua cor preferida e ela me dissesse, por exemplo, amarelo, eu procurava uma empresa com essa cor. E se ela existisse, eu comprava. E aquilo certamente que subiria, subia sempre. Era o início da febre das tecnológicas nos Estados Unidos, já terão ouvido falar. Tudo isto durou até ao início do atual século. Depois, não vou contar o desfecho desse método indisciplinado de negociar. Procurem saber o que aconteceu olhando simplesmente para os gráficos. Essa é uma das razões porque aqui estou, para dar aquilo e que naquele tempo eu não tive. Aqueles conselhos preciosos que possivelmente teriam feito a diferença. Vão desde o saber porque desce o preço de uma cotada, depois de apresentar os resultados positivos, ou até acima do esperado pelo consenso dos analistas, ou vice-versa, e perceber que em determinadas ocasiões o melhor negócio é aquele que não se realiza, pois se este mundo serve para que possamos participar nele com o fim de fazer crescer o nosso dinheiro. Muitas das vezes parece que a bolsa não é mais do que uma maneira simpática de passar a riqueza dos bolsos de muitos para os bolsos de apenas alguns. Na verdade, aprenderemos a perceber que a maioria das vezes o problema está em nós mesmos. Expectativas versus realidade. É sempre o problema, as expectativas. Pois há quem não tenha paciência de enriquecer de maneira lenta e decide empobrecer de forma rápida.
tomando decisões precipitadas, mal pensadas e até diria eu, nada preparadas. Já alguém dizia: quem falha na preparação, prepara-se para falhar. Aqui, neste canal, partilharei mais do que gráficos, partilharei conceitos e formas de estar, preparar e encarar este mundo. Falarei acima de tudo da análise técnica e análise fundamental, análise quantitativa, economia, gestão, finanças, de alguns conceitos básicos de matemática e cálculo aplicado aos mercados financeiros, assim como algumas notas de programação, entre outras coisas. No fundo, tentarei desconstruir e simplificar a forma de olhar para todo este universo. Bem, mas voltando a mim, foi em 2005 que entrei no barco das commodities, e isto de maneira formal, porque como eu era um trader de matérias-primas físicas, porque me dedicava à importação e exportação, e precisava de utilizar os mercados futuros, que foi para isso que eles foram criados, os mercados futuros, para proteger, como um seguro, para me proteger de possíveis futuras oscilações contrárias. A vida obrigou-me a ter que aprofundar mais e a colocar realmente as mãos na massa. Posso-vos dizer que é um dos mundos mais voláteis que há. Este mundo das matérias-primas, falamos de matérias-primas e produtos sujeitos à escassez. E como bem sabem, quando existe uma necessidade ilimitada frente a um bem limitado, falamos de escassez. E quando falamos de escassez, falamos de volatilidade, de ansiedade, de nervosismo. No fundo, falamos daquilo que trata a economia. Os mercados são um leitor da economia. No curto prazo, movem-se por emoções, mas no longo prazo acabam por mostrar as suas razões. Bem, prova disso mesmo foi o que sucedeu na crise subprime entre 2007 e 2009. Muitos de vós não conhecem, outros não ouviram falar. Mas no momento em que decidi dedicar-me profissionalmente a esta apaixonante área, a este mundo, trabalhando e colaborando com bancos, com fundos e brokers. Comecei também a participar com análises e comentários em diversos meios de comunicação social em Portugal e na Espanha e entrei no mundo também da docência, partilhando conhecimentos de estudos científicos, assim como também aproveitando para aprender mais e formar-me, tornando os meus conhecimentos inconscientes em conhecimentos conscientes, como falei no início. Lembram-se? Bem, e agora? Agora aqui estou eu, no Step by Step Markets, este canal no YouTube. Se acha que lhe faz sentido, subscreva ao meu canal e se gostar, coloque o like. Pode também opinar construtivamente e partilhar ideias ou sugestões. Por agora, aquilo que posso dizer é até já, saudações voláteis. Voltamos-nos a ver.